E neste domingo, um trabalho inédito que vai abalar com o inferno. A grande troca das chaves. Existem legiões de demônios que trancam portas e amarram a vida de milhares de pessoas, levando até mesmo à falência, às doenças, até mesmo ao suicídio e à morte. Mas neste domingo nós vamos fazer a grande troca das chaves. Você vai trazer todas as chaves velhas que você tem. Milhares de pessoas vivem guardando coisas velhas do passado, entre elas as chaves. Chave do carro que foi roubado, chave da casa que foi tomada pela justiça, chave da empresa que está falida, chave do apartamento que foi ao leilão, chaves de fechaduras que foram trocadas, chaves velhas que atraem misérias e maldições. Você vai trazer todas as chaves velhas que você tem, e nós vamos te dar a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Pois assim está escrito em Mateus 18:18, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nós vamos orar forte, determinando e desligando no mundo espiritual todas as portas fechadas, toda miséria, toda falência, todo desemprego, toda dívida, todo fracasso e prejuízo. E nós vamos ligar a porta aberta, o salário abençoado, o carro, a casa, a família abençoada. Que a bênção Shalom Adonai esteja sobre a tua vida, que a bênção Efatá esteja sobre todos os teus caminhos. Marque aqui embaixo o nome de pessoas que precisam receber a bênção Efatá, a bênção dos caminhos abertos, a bênção do abre-te. Marque o nome dessas pessoas aqui embaixo que têm enfrentado lutas grandes esses dias. Eu tenho um recado para você e para essa pessoa. Hoje eu vou te ensinar como derrotar o inimigo e o que significa tanta perseguição que você tem enfrentado na tua vida. Essas perseguições que você tem enfrentado na tua vida não são à toa, elas têm um significado, e eu vou trazer a revelação do significado dessas lutas e dessas perseguições que você tem enfrentado esses dias, e vou te ensinar a passar pela porta da vitória, que é o Senhor Jesus Cristo. Se você puder compartilhar esta live também para ela alcançar muitas pessoas que precisam da bênção, me ajude compartilhando esta transmissão. Porque talvez você me diga assim: ministro, o senhor está falando de Efatá, o senhor está falando de portas abertas, ministro Mateus, o senhor tem dito que o mês de abril é um mês profético até no nome. Porque se o diabo fechou a porta para você, Jesus já abriu. Aleluia. Se o diabo fechou a porta para você, Jesus já abriu. Aí a irmã disse assim para mim: ministro, mas Jesus não é a porta. Exatamente. Jesus é a porta. Ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Jesus é a porta. Agora, quando eu te digo que Jesus é a porta, você precisa entender que Jesus não é um ser místico. O que é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é a palavra de Deus. Está aqui, ó. Esse daqui é Jesus. Está aqui, ó. Esse daqui é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. O Evangelho de João diz que no princípio era a palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a palavra de Deus. E por isso que toda vez que você recebe uma palavra vinda da boca do profeta, você toma posse daquela palavra que sai da boca do profeta, daquela palavra que sai do altar. Naquele momento você está entrando pela porta que é Jesus.
Você entra pela porta que é Jesus. Quando eu chego aqui para você e digo, olha, você já está curado, e você diz, eu recebo, amém. Naquele momento você está entrando pela porta. Quando eu digo para você, olha, você que está se sentindo fraco, você é forte. Naquele momento você está entrando pela porta que é Jesus, porque eu estou liberando algo que não é de mim, mas vem de Deus. Eu estou sendo boca de Deus para a tua vida, e esta palavra é o próprio Jesus encarnado em nosso meio. Então entra por esta porta. Daqui a pouquinho eu vou te explicar melhor como que você tem que entrar pela porta. Daqui a pouquinho eu te explico. Está aqui na Bíblia, está na palavra de Deus, como que você entra na porta. Daqui a pouquinho eu te digo. Mas aí você me pergunta, meu ministro, se a porta já está aberta para mim, por que eu tenho enfrentado tantas lutas? Por que eu tenho enfrentado, ministro Mateus, tantas batalhas, tanta oposição, tanta perseguição, tantos adversários? Por que eu tenho enfrentado tanta luta na minha vida? E essa pergunta é uma das que eu mais recebo aqui no meu WhatsApp. Por que, ministro? Se a porta já está aberta para mim, por que eu tenho enfrentado tantas lutas, tantos adversários, tantos inimigos? Certo dia o apóstolo São Paulo, ele disse assim, porque uma grande porta se me abriu, e muitos são os adversários. Preste atenção nisto. Uma grande porta se me abriu, porém muitos são os adversários. Os adversários que você enfrenta na tua vida são proporcionais ao tamanho da porta que Deus já abriu, já determinou na tua vida. Se você tem enfrentado grandes lutas, mas já começa a dar glória a Deus, porque essas lutas são proporcionais ao tamanho da vitória e da porta que Deus já colocou diante de você. E por que o inimigo se levanta quando Deus abre uma porta para nós? Porque o inimigo sabe que só tem uma maneira dele nos atrapalhar de entrar pela porta que Deus tem preparada para nós. Só tem uma maneira. Como? Tirando eu e você da presença de Deus. Irmão, não adianta. Enquanto a gente está na presença de Deus, enquanto a gente está em oração, enquanto a gente está na fé, em campanha na igreja, o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Se ele vem contra nós por um caminho, ele tem que fugir de nós por 7 caminhos. Não adianta, porque na presença de Deus nós somos mais do que vencedores. Na presença de Deus, maior é o que está em nós. Então o inimigo, ele pode se levantar, ele sabe que ele vai cair, mas a ideia dele, a vontade dele é tirar a gente da presença de Deus, porque é a única maneira dele fechar as portas na nossa vida. Se você ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que o Paulo, ele estava dentro da igreja, dentro do templo, dentro da casa de Deus, na presença de Deus. Pegaram o Paulo e arrastaram para fora do templo. E quando colocaram o Paulo para fora do templo, diz a Bíblia que todas as portas se fecharam. Você repara comigo, o inimigo só pôde fechar as portas para o Paulo quando ele foi arrastado para fora do templo. E eu gosto quando a Bíblia usa esse verbo, arrastaram. Porque quando eu falo em arrastar, eu estou falando em fazer algo com violência. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele foi tirado com violência de dentro do templo. E por isso o inimigo se levanta contra nós, usando armas para nos ferir. E o inimigo sabe as áreas da nossa vida que nos ferem, para tentar nos tirar da presença de Deus. O inimigo muitas vezes ele sabe que se ele tocar na tua saúde,
você vai ficar firme na fé. Mas se tocar num filho, aí você desaba. Aí você diz, não, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais buscar. Então ele sabe qual é o teu ponto fraco. Ele é astuto, como disse aí a Grazi. Ele sabe quais são as nossas cidades fortes. Aquela cidade que se tocar, que se mexer, ali abala a nossa fé. Ali abala a nossa fé. Tem pessoas que a cidade forte dela é a vida financeira. Quando o inimigo toca na vida financeira dela, ela se abala. E o inimigo sabe disso. Outros, o diabo sabe que o ponto fraco é o casamento, é a cidade forte da pessoa, é o esteio da vida dela. Então o inimigo ele vai exatamente naquela cidade forte, naquele nosso ponto fraco, para tentar nos arrastar para fora do templo, para tentar nos arrastar para fora da presença de Deus. Porque se a gente sai da presença de Deus, se a gente para de orar, se a gente para de vir à igreja, se a gente para de fazer a campanha, se a gente para de jejuar, naquele momento as portas começam a se fechar em nossas vidas. Então nós devemos fazer aquilo que o apóstolo Tiago disse: resistir firme ao diabo, e ele fugirá de nós. O diabo se levantou contra você, a luta tem sido grande, é porque a vitória, é porque a porta que Deus tem aberta para você é uma porta ainda maior. Se a luta que você tem enfrentado é grande, é porque a vitória é ainda maior, a porta é ainda maior. Fica firme. Fica firme, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porém, na vida de muitos irmãos, é o diabo que oferece resistência e o irmão tem fugido da presença de Deus. Não fuja da presença de Deus. Não seja como Adão e Eva que tentaram se esconder de Deus, não. Diga: Senhor, eu estou na luta, a barra está pesada, mas eis-me aqui. Eu não deixarei de te louvar, eu não deixarei a tua presença. Faça como Isaías, que estava triste, que estava aborrecido. O tio dele, que era o rei de Israel, tinha falecido. E ele, que até então tinha sido um profeta, que apontava o dedo para todo mundo, agora ele se sentiu insignificante, porque o rei tinha morrido. O tio dele, que garantia algo para ele, tinha morrido. Mas aí num determinado tempo ele estava na presença de Deus, e ele disse: ai, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Toca-me com brasa no altar, e o que me mandares farei eu. Eis-me aqui. E aí ele diz que naquele momento ele viu anjos, arcanjos, querubins, serafins rodeando a vida dele e cuidando da vida dele. Se você ficar firme, você vai ver os anjos de Deus vindo te servindo. Você vai ver arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel vindo te servindo. Não pare, não desanime, resista firme. O inimigo quer te arrastar para fora do templo, e por isso você tem enfrentado tanta batalha, tanta oposição. Mas o Senhor já mandou os seus anjos, Ele já deu ordem aos teus anjos a teu respeito, para não te deixarem tropeçar em nenhuma pedra. Aleluia! Ele está tocando na tua vida e agora com uma brasa do altar. Ele está tocando agora na tua vida com uma brasa do altar. Diga para ele apenas: eis-me aqui, Senhor. Eu não saio da tua presença, eu não saio da tua casa, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. O Senhor venceu o mundo em meu lugar, e eu creio e eu confio nisto. E você então mantenha ali a tua fé, mantenha a tua perseverança.
Aí você diz assim: ministro, o senhor falou que ia ensinar a gente a entrar pela porta. Como que eu entro pela porta, ministro Mateus? Você vai entrar pela porta fazendo aquilo que está no Salmo 100, no versículo 4, que diz assim, ó: entrai pelas portas dele com louvor. Amém? Eu posso ouvir um glória aí? Entrai pelas portas dele com louvor. Como que a gente entra pela porta que Deus já abriu para a gente? Com louvor. Como que a gente entra na porta que Deus já abriu para a gente? Com louvor. Murmurando, não entra. Reclamando, não entra. Desanimando, não entra. A gente entra com louvor. Entrai pelas suas portas com louvor. Entrai pelas suas portas com louvor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Entrai pelas suas... Tá difícil a luta, irmã? Dá glória a Deus. Entrai com louvor. Não para de louvar. Não para de adorar. Não prossiga. O inimigo vai tocar em pontos fortes da tua vida, em pontos que mexem com você, mas na tua vida o inimigo se levanta para cair, e se ele vem por um caminho, ele vai ter que fugir por 7 caminhos, porque a porta que Deus abriu para você é grande, e a porta que ele abre ninguém fecha. A porta só fecha se a gente sai da presença de Deus. A porta só fecha se a gente sai do templo. A porta só fecha se a gente para de orar. A porta só fecha se a gente para de louvar. A porta só fecha se a gente para de glorificar. Agora, se a gente entra pela porta com louvor, a vitória já é nossa. É fatal. Se a gente entra pela porta com louvor, dá tudo certo. Quem cai não é a gente, mas é o inimigo. Quem cai não é a gente. Se fortaleça na fé, dando glória a Deus como fez o nosso pai Abraão. Diz a Bíblia que a luta era grande, a oposição era grande, mas ele se fortalecia na fé. Ele entrava pela porta da promessa dando glória a Deus, com louvor. E é assim que a gente entra pela porta. Então ele disse: entrai pelas portas do Senhor com louvor. Entrai pelas portas do Senhor com louvor. Como que a gente vai entrar pelas portas do Senhor? Com louvor. Então vamos louvar. Isso vai fazer o inimigo entrar em confusão. Eu tenho dito que se Deus já abriu a porta para nós, o segredo da chave é a bênção Efatá. É a bênção Efatá. Vamos declarar Efatá. Vamos declarar a bênção Efatá. Agora eu queria que você declarasse comigo a bênção Efatá no poder do Espírito Santo. Vamos lá, vamos todo mundo junto, vamos lá. Efatá, abre-te. 1. Efatá, abre-te. 2. Efatá, abre-te. 3. Efatá, abre-te. 4. Efatá, abre-te. 5. Efatá, abre-te. 6. Efatá, abre-te. 7. A partir de agora, tudo que estava fechado, amarrado na tua vida é liberado. Seus caminhos são liberados. O Senhor tira todo nó do teu caminho, todo embaraço, para você caminhar com a vitória. Vai caminhando e vai louvando. Vai marchando e vai louvando. Vai marchando e vai louvando. Vai marchando e vai louvando. Vai louvando e vai marchando. Vai marchando, não pare. Diga ao povo que marchem. Diga ao povo que marchem. Marche, a vitória já é nossa. Aí ó, ele vai à frente, abrindo o caminho, tirando os espinhos, ordena aos anjos para lutar por nós. Aleluia. E é com muito louvor que a gente vence o inimigo e entra pelas portas da vitória. Você crê nisto? Diga glória a Deus. Ó, que quarta abençoada. Eu estou sentindo presença de Deus, que a gente está fortalecido para amanhã, quinta-feira, para sexta-feira e para domingo nós estarmos juntos no poder do Espírito Santo. E nesse domingo nós estaremos na presença dele na Santa Ceia das portas abertas, na Santa Ceia Efatá. Na Santa Ceia da renovação espiritual, nós vamos comer da carne, nós vamos beber do sangue.
Quem é salvo não perde a Santa Ceia. Jesus, ele falou: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Como que eu posso ter vitória na minha vida se eu não tenho parte com Deus? E a gente tem parte com Deus através da Santa Ceia. Então domingo agora às 9 horas da manhã, a gente vai estar junto, 9 horas da manhã. Vem e traz mais um. A gente vai passar no Vale do Sal. Se tem alguma obra do inimigo nos teus caminhos, ela vai cair por terra no Vale do Sal. Vai cair por terra no Vale do Sal. O inimigo não aguenta. Você passa pelo Vale do Sal, mas a doença não passa. Você passa pelo Vale do Sal, mas a miséria não passa. Você passa pelo Vale do Sal, mas o vício não passa. O mal não passa. Se tentar, vai se queimar. E nós vamos passar então no Vale do Sal domingo agora, na Santa Ceia das portas abertas, na Santa Ceia Efatá, e nós vamos tocar no manto sagrado. É o manto sagrado da cura. É aquele mesmo manto sagrado que aquela mulher tocou e foi curada de uma doença de 12 anos na Bíblia. É aquele mesmo manto sagrado que o Paulo mandava para os doentes e eles eram curados na hora, os oprimidos eram libertos. E Deus, pela mão dos apóstolos, fazia milagres extraordinários. Domingo agora eu quero impor as mãos sobre todo mundo. Eu vou impor as mãos sobre todos que querem receber um milagre extraordinário. Se Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, o Paulo morreu. Mas o Deus que fazia milagres extraordinários está aqui nos valentes de Deus. E domingo agora eu vou impor as mãos enquanto você estiver tocando no manto sagrado. Mas o paralítico vai levantar e andar. O surdo vai ouvir, o mudo vai falar. Vai ser forte demais. Inclusive eu estou convocando toda a imprensa falada, escrita e televisada para receber o que vai acontecer aqui neste domingo nos Valentes de Deus. Então vem estar com a gente domingo agora, vem congregar, não sai da presença. O diabo está colocando luta na tua vida para te tirar da presença, para te tirar do templo. Não deixe. Entre pelas portas com louvor. Fique firme na tua fé, porque a tua fé te levará à vitória. Você crê nisso? Crê nisto? Glória a Deus. Domingo agora então vai ser fogo puro, vai ser unção, vai ser vitória, vai ser glória aqui nos Valentes de Deus. Aí ó, e a gente vai chegando aos instantes finais da nossa quarta profética. Que você tenha uma sexta abençoada, uma quinta repleta de vitórias. E domingo vamos estar juntos, unidos, porque tudo que ligamos aqui na terra é ligado no céu. Santa Ceia do Senhor. Quem é salvo não perde a Santa Ceia. E eu tenho a certeza que vai ser bênção na vida de todos. Que você tenha uma noite reparadora de sono, de descanso. Que a bênção do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Deus Espírito Santo esteja em todos os teus caminhos agora e para todo sempre. E que você não se esqueça que você nasceu foi para ser feliz. Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.